Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tópico que é por que nós estudamos o que estudamos. Né? Muita gente vem me perguntar e sempre conversa comigo a respeito de eu estou fazendo da forma certa, eu devo estudar esse tópico ou aquele tópico primeiro, questões de mercado, né? Focar portfólio e várias coisas assim, sem ao menos por nenhum momento se perguntar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Né? Prática artística é uma prática muito complicada, a gente vai ter que estudar a vida inteira. Então é bom que a gente tenha em mente, né, um lastro ali, né? Muitas mudanças vão acontecer, muitas mudanças de carreira, como eu sempre falo e meio papagaio, né, repetindo o que o Forne falou numa palestra dele uma vez, que é muito orgânica realmente a carreira artística, a gente tem que estar preparado e já até acostumado com a mudança, que vai ser sempre frequente, né? E aí nesse post que está aqui no fundo, eu tentei falar um pouco disso, né? Mostrando que não necessariamente o desenho é só um fim no dinheiro, né? Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu até começo com essa história de desenho, vai dar em alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa que dê dinheiro de verdade. E eu acho que é uma visão até um pouco rasa, né, da quantidade de coisas que envolvem o fazer artístico. Né? Eu acho que, lógico, a gente tem que ter o planejamento financeiro e tudo mais, tem que valorizar aquilo que a gente faz, né? Não cobrando mega barato para aquilo que você faz, porque demandou muito tempo para você chegar onde você está. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que também a gente vive num mundo em que existe a desvalorização. Então a gente vai ter que aprender a lidar um pouco com isso, até psicologicamente, o que já não é fácil. E não vai ser uma mudança rápida até que a gente consiga, né? Ou se é que a gente vai conseguir algum dia realmente ser valorizado pelo que faz. Não vai ser aquela coisa do desenho, tá? E também, isso eu digo no público geral, né? Tem muitas pessoas do mercado que já valorizam bastante os artistas como realmente criadores de soluções visuais, né? E também a gente tem que pensar que existe esse outro lado, né? Existe um outro lado que a gente pode explorar, que é o lado que beira o introspectivo e também da exploração de tópicos, né, que a gente se interessa muito. Isso é uma coisa que eu vi acontecer muito quando eu estava refletindo sobre isso, principalmente depois de ter ido na CTN Expo, né, lá em Los Angeles, que eu achei muito bacana perceber que os artistas têm algum elemento que se sobressai em suas artes, né? Seja o foco no subject matter, né, que é o tema, ou seja também a busca por, sei lá, entender iluminação melhor, entender cor melhor, ou explorar diferentes formas de brincar com a luz e com a cor para chegar num resultado de uma emoção que quer ser passada, de uma história que quer ser contada e assim por diante, né? O caso do, sei lá, o Ian McKay, por exemplo, ele conta muitas histórias, mas ele conta principalmente através dos personagens que ele faz, né? Então coloca uma baita base de história no que ele faz, né? Então esse post aqui, ele começa discutindo essa questão, né, da motivação intrínseca e não só a motivação extrínseca. O que seria motivação extrínseca? Seria muito dinheiro, né, coisas que são externas a você. E motivações intrínsecas são aquilo que te move para frente, né, o que te interessa fazer. É você se... aquele chamado interno, vamos dizer assim, e que a gente percebe muito nos artistas, né? Eu começo citando o Alexandre Heider aqui, por exemplo, né? Você pega um exemplo dessa arte dele, que foi um plein air lá no Parque do Ibirapuera, se eu não me engano. E, cara, a maioria das pessoas normais, entre aspas, da sociedade, né? Da nossa sociedade, que é bem
voltada realmente para essa relação tempo e dinheiro, né, vai perguntar, ah, não, é aí, você vai terminar isso aí depois, ah, vai vender por quanto, não sei o que e tal. Aí, e se o cara fala, meu, não, nem vou vender esse aqui não, é realmente um estudo, né, como a gente chama, mas mais do que isso, é uma conexão com aquele ambiente, com aquele lugar, com aquele momento, né, é um pensamento e até uma alteração, dá pra ver que ele altera bastante as cores, a intensidade da luz e sombra, pro direcionamento dessa leitura, o contraste entre as figuras no fundo. Então, é muito mais do que simplesmente uma busca por algo que seja comercial. É realmente um processo de reconexão com aquilo que a gente normalmente não dá valor no dia a dia, né? Então eu acho isso muito legal, seja o Ryder com a luz, com os ambientes, com as paisagens e etc. Mas com assim como muitos outros artistas que a gente vai ver aí na sequência. É, o próprio Harold Speed ele fala um pouco, né, disso no livro dele. Ele fala que a gente tem muito essa relação de funcionalidade para aquilo que para aquilo que a gente tem ao nosso redor, né? Então você aprende a olhar coisas e perceber só pelo visual se vai ser uma coisa dura, se vai ser macia, se vai ser quente ou fria. E a gente, tanto que a nossa forma de desenhar, né, ela é muito simbólica, dando essa funcionalidade pro elemento, né, e não realmente uma experiência visual, né. Hoje em dia, mais ainda, todas as experiências visuais estão acabando virando uma captura fotográfica, por exemplo. Não existe um processo ali reflexivo. Né? E não estou dizendo que isso no sentido de meu, temos que reconectar com a natureza. Eu até acho isso, mas não é só nesse ponto. Depende do que você quer fazer. Você tem muitos outros artistas, por exemplo, que gostam de naves espaciais e gostam de explorar isso aí em suas artes. Então não é só a reconexão com a natureza como fim, né? Mas como meio para você chegar em novos designs, para você aprender e replicar coisas ou transformar e juntar coisas, né? Você pega o Feng Zhu, por exemplo, pega muitos exemplos de animais, né? Então peixes, por exemplo, ele tem até um tutorial famoso de pegar peixes e fazer naves espaciais. Então certos tipos de peixes vão ter características mais agressivas, que vão se encaixar muito mais com uma nave espacial de ataque. Certos outros peixes têm mais características de, quem sabe, nadar muito tempo ou alguma coisa do gênero, e ele vai poder replicar esse processo que foi evolutivo da natureza e que deixou essas características mais evidentes e colocar isso em um cenário completamente diferente e transparecer o mesmo tipo de questão, né? Então não olha com aquele olhar torto porque eu estou falando de natureza, não é necessariamente só isso, entendeu? O artista, eu acho que a gente acaba se reconectando mesmo muito mais, né, com essas coisas simples, né? É legal a gente ver o quanto que a nossa percepção vai mudando as coisas que estão ao nosso redor. Um simples, né? Um pôr do sol vai ser completamente diferente do que a gente via antes, do que a gente às vezes clicava antes sem prestar muita atenção. Né? E isso eu até cito aqui, eu estou falando da fotografia como hobby, ou nem como hobby, como coisa do dia a dia, né? Você tem uma máquina no celular, ou uma câmera no celular, e você clicar ali sem realmente ter um pensamento por trás, sem realmente buscar, né, transmitir o máximo possível aquela experiência que você está tendo. E é isso que uma fotografia um pouco mais séria vai fazer, seja por hobby ou seja profissional. Então, quem estuda um pouco mais, né, vai fazer esse tipo de coisa. E em outros meios também, não é só o artístico como pintura e desenho e etc. Né? Você pega o James Cameron, por exemplo, ele é um cara, ele tem essa palestra do TED Talk que ele falando como ele era curioso. Né? Então, tudo que levou ao Avatar, como exemplo do Titanic, que ele fez o filme muito mais pelo interesse dele de descer lá e de ver de perto o navio e o fundo do mar,
do que qualquer outra coisa, entendeu? Do que realmente contar a história do Jack e da Rose lá, entendeu? Aquilo é uma forma comercial de você explorar coisas que você quer, as suas motivações intrínsecas, né? Todo mundo tem que pagar conta. Também concordo e não quero aqui falar que, não, vamos viver de fotossíntese, entendeu? Mas realmente ele tenta ao máximo explorar essas curiosidades dele naquilo que ele faz, né? O fundo do mar é uma das principais curiosidades dele. E aí pode ser um bando de coisas. Nesse caso desse post aqui especificamente, eu tava falando realmente da reconexão com o mundo, né? Então eu peguei coisas mais normais, mas como eu falei antes, a gente pode mesclar isso aí para várias outras situações, né? Então aqui uma arte do John Sweeney, mostrando realmente como simplificar, como tentar, né, transmitir exatamente aquilo que você está sentindo naquele ambiente. E isso é uma coisa super difícil, né? No caso, ou aqui do Nathan Fawkes, como todo aquele caos do ambiente que você está vendo, como transmitir simplesmente o essencial, né? Nesse caso dessa luz, desse contraste da sombra e da luz aqui nessas plantas na frente, dessas pedras que devem ser super caóticas aqui, e ele fez uma simplificação. Então é o design, né, aplicado ao que a gente está vendo e a forma que a gente consegue transmitir o que a gente está sentindo, né, com relação àquele ambiente. E aí tem vários outros artistas que eu citei aqui, como o Zbukvich, o Richard Schmidt. E aqui tem o caso do Sherry Safari, que faz mais ou menos o mesmo tipo de estudo. Ele, o Eitan Zana, que é da Naughty Dog também, quer dizer, ele era, né, antigamente. O John Sweeney, eles fazem muito plein air. O Rob Hupple também é um grande artista que faz plein air. Eles fazem plein air no digital, né? Então eles levam o computador, tampam tudo lá para não ter muita ofuscação, e eles fazem, né? Então você tem a vida animal pode ser do ponto de vista só visual, né? Como no caso do Mayuri Sakaguchi, que explora muito esse tipo de tema, né? Mas pode ser de uma forma um pouco mais caricata, um pouco mais exagerada, como um Aaron Blaise, ou de uma forma bem científica e racional, como uma Terry Whitlatch, que ela estuda realmente a anatomia para depois fazer outras criaturas. Então é muito difícil dizer que, cara, a Terry Whitlatch realmente ama os animais como um todo, né? Estuda, se aprofunda, conhece, tem curiosidade, e isso realmente se reflete muito no trabalho dela, né? Então a gente acaba às vezes pensando demais no que as empresas querem da gente, a gente para de pensar, para de olhar para dentro e ver realmente o que a gente quer, né? Eu recentemente vi uma palestra, uma entrevista do Maciej Kuchara, se eu não me engano, eu não lembro com quem foi exatamente, acho que foi com o Matthias Verhasselt. Eu não sei como é que pronuncia esse nome dele. Mas eles estavam discutindo isso. Os artistas que mais se destacam, como o Matias, por exemplo, que ultimamente tem feito muita coisa sci-fi, né, os artistas que mais se destacam normalmente são em temáticas que eles gostam muito e que eles exploram o tempo todo, constantemente. Então, num mundo tão saturado de artistas e bons artistas com habilidades muito boas, né? Entendendo muito de desenho, luz e sombra, etc. O que salta realmente é que diferencial você traz para a mesa. E esse diferencial é muito disso, da tua curiosidade, o que te interessa. Né? O Feng Zhu fala uma coisa num vídeo dele que é muito interessante. Na hora de começar a estudar, comece a estudar por aquilo que mais te interessa. Porque aí você vai sentir prazer pelo negócio e não vai conectar aquela visão negativa com relação àquilo que você vai fazer. Porque você vai ter que fazer aquilo inúmeras horas durante toda a sua vida. Você vai continuar sempre estudando. E se você não for estudar uma temática que você não gosta, cara, você pode aguentar isso por um tempo e é necessário. Tem coisas que a gente tem que aprender realmente que a gente não vai gostar. Mas se for uma temática que você não gosta mesmo, cara, não tem como, entendeu? Você pode aguentar por uma década, mas uma hora você vai surtar com relação àquilo, né? Às vezes trabalhar com a mesma coisa, você vai surtar com relação àquilo, entendeu? Tem que ter uma base ali que te dê esse prazer, que te dê essa curiosidade, que te dê essa motivação para continuar.
Depois a gente vai falar mais em outros vídeos sobre motivação, um pouco mais a fundo, mas é importante pensar esse começo, né? Pega o caso do Alex. O Alex gosta de ir para criaturas e outras coisas, mas ele também gosta muito do real, né? A figura humana e tal, e desenhos de animais, e pinturas, e desculpa, esculturas. Né? O caso do Steve Lord também, que faz no digital, mas também quer entender a anatomia, né? E como você vê por esse rosto, né? Como transmitir ali na escultura todas as sutilezas desse animal, né? Então ele tem muita proximidade com isso, né? E isso é uma coisa bacana que o Aaron Blaise fala, né? Para você sair realmente do seu estúdio, ver o mundo, né? Eu coloquei alguns documentários aqui também para expandir um pouco, né? E ser um chamado mesmo para realmente você olhar do lado de fora. Não precisa ser nesses lugares maravilhosos do planeta, etc. Mas, cara, do lado da sua casa, eu tenho certeza que tem algum lugar que é realmente muito interessante, que você não olhou da mesma forma como você poderia olhar. Né, a figura humana nas mais diversas expressões, seja como o Henry Yan, ou seja como o Robert Liberati, né, ou na escultura com Alicia Ponzio. Então você tem vários tipos de expressões, como representar aquilo, mas todos estão querendo representar expressões, querendo entender mais da forma da figura. Então tem uma grande base, né, um grande interesse, uma grande curiosidade por trás. Né, seja o Maurício tentando passar essa expressividade, né, de forma de uma abordagem completamente diferente de alguns outros, né, mas que tem esse fundo por trás, a curiosidade, mesmo que seja no caso do Maurício muito mais no processo realmente do que no tema, né, mas você tem alguma coisa para te puxar, uma curiosidade que te puxa, né, o Alex Oliver de novo, né, essa expressividade e tal. E mesmo na vida cotidiana, né? Você vê no trabalho do Lefel, por exemplo, como ele transmite uma natureza morta com muita expressividade, mais uma vez, e com muita singularidade, né? Ou o Zbukvich nessa cena, essa série que ele fez de cozinhas, né? Uma cozinha industrial de um restaurante pode ser tão boring, né? E aí ao mesmo tempo você olha essa imagem e vê que tem muito mais além, né, disso. Paisagens urbanas também, né? Os trabalhos aqui do Eduardo Bizek, você vê que, cara, tem um interesse por essa temática, por conhecer os espaços, por explorar os espaços. Ele ainda pessoalmente tem muito da questão da filosofia do Urban Sketchers, de você ocupar a cidade com arte e cultura, e você valorizar os espaços e a beleza natural e artificial da cidade, né, em suas peculiaridades mesmo. Então é bem interessante, né, essa proposta de você realmente ir atrás de conhecer o lugar onde você mora, como retratar isso, né? Ou no caso do Avelino, que também participa muito desse movimento do Urban Sketchers, né? Ou do próprio Alexandre Haider, né? Aqui tem um outro aquarelista chinês, se eu não me engano, que tem um trabalho muito bacana de plein air. E o Jeremy Mann também, que está tentando capturar outro tipo de coisa, né? Outro tipo de sentimento nessas imagens dele, mesmo que seja a beleza das pequenas coisas, entendeu? A gente tem várias questões que podem ser lançadas. Tem as questões também puramente técnicas, né? De você tentar representar de uma forma fiel, mas ao mesmo tempo sem baixar para o hiperrealismo, entendeu? Então tem várias formas, né, de ver. E aí um outro documentário aqui nesse post que é muito interessante para realmente falar um pouco dessas belezas que a gente não está acostumado a ver, né? Descer um pouco mais nesse nível. Então é isso que eu queria dizer. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas em resumo, acho que não existe carreira de longo prazo sem que exista uma base de curiosidade por trás. Antes de pensar com o que você vai trabalhar ou como você manda seu portfólio para empresas, etc. Se você ou se você começa a estudar pela anatomia ou pela perspectiva, para pensar um pouco por que você desenha.
né? O que que te move? O que que te trouxe para esse ambiente, para esse meio? O que que te trouxe para o fazer artístico? Acho que essa é uma grande pergunta, e que vai ser importante para o resto da sua trajetória. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui. Deixa seu comentário aqui embaixo contando pra gente o que, que realmente te move, o que, que te trouxe para esse fazer artístico, pra gente também dividir um pouquinho e a gente continuar a conversa aí nos comentários. Beleza? Obrigado por ter assistido e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.